Então, a gente volta aqui com o conteúdo da segunda aula, né? Então, aqui, revisão de novo aqui, como a gente passou muito tempo sem se ver. Computação gráfica é você transformar número em imagem e imagem em número, né? Essa é a definição nossa de computação gráfica. Tudo que transforma é considerado. Isso é chamada... É bem... Lembrar aquela parte de matemática, né? Você tem um domínio, que é uma função que mapeia o domínio para um contradomínio, né? Que seria a nossa imagem. E o processo inverso, né? Também faz parte, né, da computação gráfica. Normalmente, o problema inverso, pessoal, é considerado mais difícil, tá? Em toda a área da matemática, ou seja, e da computação também. Se você está querendo calcular a inversa, certo? É mais complicada. Porque nem sempre... Por quê? Porque existem aquelas funções, não sei se vocês lembram de função objetora, injetiva, né? Sobrejetiva. Quer dizer que nem... O que quer dizer isso? Que nem todo número tem necessariamente uma correspondência na imagem, né? Então, para você poder trazer de volta, ou então, às vezes, mais de um número se mapeia para o mesmo número na imagem. E aí, para você trazer de volta, às vezes, o problema é impossível. Certo? Quando você faz uma quantização de cores, por exemplo, né? Você reduz uma imagem para 16 cores. Eu estou mapeando várias cores para só 16, né? Certo? Estou reduzindo de, sei lá, 1 bilhão de cores para só 16 cores. Fica bem tosco a imagem, né? Mas fica menor também o tamanho, né? Quando você faz uma quantização de cores em compensação, como, do mesmo jeito que você transforma uma imagem em preto e branco, né? Ela fica em preto e branco, só precisa de um bit, né? Para armazenar cada intensidade de cor, né? 0 ou 1, preto e branco. A imagem fica fica mínima. Só que aí fazer o processo inverso, né? Você pegar essa imagem e recuperar as cores é impossível, né? Você tem uma imagem preto e branco, como é que vai recuperar? Tem uma porção de cores que foi mapeado para branco e tem uma porção de cores que foram mapeadas para preto. É praticamente impossível você conseguir recuperar isso, né? Quais são as cores que foram mapeadas para branco, quais foram as cores que foram mapeadas para preto. Do meu jeito, o exemplo de 16 cores, né? Mesmo colocando 16 cores, ainda é difícil. Tem alguns jeitos de melhorar, mas ainda assim fica muito... Não fica ruim, não fica bom, né? Então, esse processo inverso, né, de você pegar uma imagem, extrair informações dela para obter dados, né, que seria o inverso dessa setinha que a gente está vendo aí, ela é um processo mais complexo, tá? Mas se faz, né, em visão computacional. Não estou dizendo, não quer dizer que seja... Essa complexidade é muito da questão da sua experiência, né? Tem gente que trabalha a vida toda fazendo esse processo inverso, né, de imagem para dados, então para eles isso é fácil. Do mesmo jeito, quem trabalha com frequência de dados para imagem acha isso mais fácil, né? Mas eu estou dizendo que são dois problemas diferentes, tá? Que fazem parte da mesma área, né? Aí esse aí é o paradigma do 4 universos, que a gente viu já nessas duas aulas que a gente teve, né? Hoje é a nossa terceira aula, lembrando. Que é, você vai ter o que é, e também é um assunto da nossa primeira lista de exercícios, certo? Eu vou dizer alguns objetos que eu quero que vocês... Vou dar 10 objetos, vai ser 10 listas, 10 exercícios, que eu quero que vocês modelem seguindo esse paradigma, tá? O universo da implementação, como a gente não viu o código ainda, vocês não precisam passar nada para mim. Eu quero só que você me dê o quê? No universo físico, vai ter que dar uma fotografia, né? Porque mesmo se eu der um objeto simples, né? Como eu acabei de falar, você pode modelar esse objeto simples de várias formas. E mesmo um objeto simples tem vários formatos possíveis, né? Existe até bola quadrada, né? Então, você tem que me dizer o que você está imaginando, certo? Se eu digo que é uma cama, que cama que você está imaginando? É uma king size, é um beliche, né? Me dê a fotografia. Só colocar uma fotografia. Pega na internet, coloca lá a foto. Ah, eu vou modelar essa cama aqui. Pronto. Universo matemático. Aí, agora que eu vou modelar uma cama. O que eu preciso modelar uma cama? Eu vou usar 2 quadrados. Pode ser, né? Se for uma beliche, né? Seria 2 retângulos e algumas 8 linhas, né? Certo? Pode ser. É só você me dizer isso e aí você vai me dar uma fórmula para o retângulo e uma fórmula para a linha, né? Você não está usando retângulos e linhas? Então você me dá uma fórmula para o retângulo e uma fórmula para a linha. E no universo da representar formas, tá? No universo matemático eu quero a fórmula.
Você diz o que você tá, quais são os objetos que você vai usar. Vou usar um círculo, vou usar uma esfera, vou usar não sei o quê. Uma dessas geometrias básicas, tá? Quais são as geometrias básicas? É ponto, linha, triângulo, quadrado, quadrilátero, né? Círculo, né? E as suas contrapartes 3D, que seria o tetraedro, o cubo, a esfera, linha é linha e ponto continua sendo ponto em 3D. Tá certo? Se você quiser usar qualquer um desses, você só me diz, eu vou usar 3 esferas, vou usar 4 cubos, pode usar quadrados, como eu disse, não precisa nem ser 3D sua figura, tá? Se você quiser fazer em 2D, você faz em 2D, não tem problema. Quem quiser fazer em 3D, faça em 3D também. Eu estou dando a possibilidade, quem quiser fazer em 3D, faça em 3D. E aí você vai atrás das fórmulas, tá? Eu quero que você vá na internet, procura fórmula, né, lá no Google, e coloca a fórmulazinha. Quero só que você já comece a se acostumar a ir atrás da fórmula do que você vai usar. E no universo da representação, você vai fazer um desenho mesmo, uma mão mesmo, certo? Só para eu ver o que você, como é que você imagina que seria, tá? Não precisa ser artista, né? Eu não vou avaliar a qualidade do seu desenho, eu só vou avaliar se você usou o que você disse no universo matemático, tá? Se você disse que ia usar 3 esferas, eu quero ver 3 esferas no seu desenho, tá? Se você disse que vai usar um quadrado e 4 linhas para fazer uma mesa, eu quero que você coloque o quadrado e desenhe onde é que vai ficar as 4 linhas, tá? É basicamente isso, tá? Porque senão, se você colocar só o universo matemático e fizesse quadrado e linhas, tem várias maneiras de você usar um quadrado e linha que não formam uma mesa, certo? Então, por isso você vai ter que desenhar no universo da representação. Pode desenhar no Paint? Pode, tá? Pode desenhar onde você quiser. Você pode até fazer na mão e tirar uma foto com o celular, se quiser, tá? Só não pode copiar dos outros. Mas fora do jeito que você quiser, do jeito que você achar, sentir mais confortável, você faça. Então é basicamente isso, tá? O universo físico é para você procurar uma foto no Google. O universo matemático vai atrás da fórmula e os objetos que você vai usar. E no universo da representação, você vai fazer um desenho. No universo da implementação, é que você ia usar a fórmula que você pegou no universo matemático, tá? Para poder fazer o desenho que você exibiu, que você me mostrou no universo da representação. Mas, como a gente não viu ainda a programação, eu não vou cobrar isso de vocês ainda, tá? Eu quero só que vocês façam só... Mas por isso você tem que ir atrás da fórmula, que aí no futuro, né? Você já vai até prontar para modelar um quadrado, essa fórmula aqui que eu uso, né? Coisa do tipo. No nossos slides vai ter também vai ter, tá? Algumas fórmulas. Não precisa se preocupar também com isso. Mas eu quero que a princípio vocês tentem procurar, né? E não tem só uma maneira de modelar um quadrado, tá? Como eu disse, não existe só uma maneira de representar um objeto, mesmo que seja um objeto simples. Tem várias maneiras, né? Aí nós começamos a discutir, isso tudo foi feito na primeira aula, né? Na segunda aula a gente começou a falar de geometria, né? Para que servia. A gente falou de construção de moradias, artes, medições, né? E começamos a falar no núcleo da aula, né? E sim, falando que é um ponto, né? Que é uma maneira de você se localizar no espaço. Você, dependendo de da dimensão do espaço que você se localiza, você vai precisar de mais um ou mais números, né? Se você está numa reta, você só precisa de um número. Num espaço 2D, que seria uma folha de papel, 2 números. No espaço 3D, 3 números, né? Você pode estar, principalmente se você estiver no ar ou na água, que você pode se movimentar livremente, você vai precisar da terceira dimensão, tá? Se você estiver só um ser humano normal, andando pela rua, você não precisa da terceira dimensão, a não ser que você suba num prédio, né? A princípio, né? Com 2 dimensões já dá para te localizar, né? Certo? E aqui são algumas propriedades, tá? De operações que você pode fazer com ponto, né? Você pode pegar um escalar, isso aí já eu não falei, certo? Na aula passada, estou falando agora, já seria assunto novo, né? Você pode pegar um ponto e multiplicar por um escalar, que está representado aí pelo lambda, né? Certo? Lambda é esse símbolo grego aí antes do P, tá? Esse símbolozinho, cadê meu mouse? Esse símbolo grego aqui antes, isso aqui é chamado lambda, tá? Isso aqui é um escalar. Escalar,
que é uma grandeza escalar? Grandeza escalar a gente chama toda aquela que é um número único, tá? Quando a gente tem um número único, que não está desse jeito aqui, entre parênteses, né, ó, não está entre parênteses, não está entre colchetes, tá? Não está agrupada com nenhum outro número de nenhuma outra fórmula, a gente chama de grandeza escalar, tá? É o quê? 1, 2, 3,4, pode ser qualquer número, certo? Isso é chamado de grandeza escalar. Por que é chamado de grandeza escalar? Porque justamente serve para fazer escala, né? Eu quero aumentar ou diminuir o tamanho de alguma coisa, você usa normalmente uma escala, né? Um número que indica a escala. E é basicamente isso, né? Por exemplo, eu tenho esse ponto aqui em 3, 3, né, na figura aí. Eu multipliquei por 2, né? Que 2 seria uma grandeza escalar, e obtive esse ponto verde, tá? E você pode multiplicar por qualquer número que você vai obter um ponto diferente, tá? Vai estar sempre numa linha imaginária, né? Certo? Não sei se dá para uma linha aqui, né? Ó. Todo número que você multiplicar vai fazer parte dessa linha, certo? Mas ainda assim, né? Você pode multiplicar por qualquer grandeza, certo? E como é que você faz isso? Se você tem um número de 3 dimensões ou n dimensões, você vai pegar um número e multiplica por todas as dimensões, né? Se fosse um ponto 3,4,1, eu ia multiplicar o quê? Por 2 cada uma dessas coordenadas, ia ficar 3,4,1, ia ficar 6,8,2, né? Certo? Aqui eu coloquei 3,366, né? Mas poderia ser que eu multipliquei o número escalar pelo primeiro número, né? Primeira grandeza, e depois pela segunda, né? Segunda dimensão. Tá? A outra operação que a gente pode fazer também com pontos é soma, né? Se eu tenho 2 pontos, ponto 3, 3 e ponto menos 7,4, menos 7 e 4, tá? Isso aqui não é 7,4, eu falei isso, mas não é 7,4, isso aqui são 2 números, certo? Agrupados entre parênteses, o menos o 7 e o 4, e tem aqui o ponto 3, 3. Como é que eu somo dois pontos? Eu somo as dimensões correspondentes, tá? Aqui é menos 7 com o primeiro 3, vai dar menos 4. E aqui 4 com o segundo 3, vai dar 7. Certo? Isso aí é a operação de soma entre pontos, tá? Na aula passada eu falei só o que era um ponto, que ele é uma grandeza adimensional, qualquer coisa pode ser um ponto. Isso agora eu estou falando das operações que podem fazer pontos. Eu sei que isso parece besta, né, essa operação de escala e soma, né? Mas com elas, né, a gente pode fazer usando as duas, né, a gente pode fazer a primeira operação que é importante, né, na nossa área de computação gráfica, que é a média, tá? A média ponderada ou normal, você pode somar pontos, certo? E dividir pela quantidade de pontos que você está somando para obter a média, ou a média ponderada também, tá? Dos pontos. Como é que você faz? Se eu tenho 3 pontos de uma... Deixa eu ver se eu coloco... Eu primeiro explicar aqui a fórmula, depois eu faço um exemplo, tá? Primeiro eu vou somar vários pontos, eu vou ter aqui no caso do exemplo, né, ó, nessa linha aqui. Se eu tenho o ponto P e o ponto Q, eu quero obter a média deles, né? Eu somo a primeira dimensão com a primeira dimensão do P com a primeira dimensão de Q, a segunda dimensão de P com a segunda dimensão de Q, divido por 2, porque são 2 pontos, né? E eu obtenho o ponto do meio, tá vendo? Ó, num segmento, por isso que é uma operação importante, a média, tá? Esse aqui é o caso particular que eu coloquei aqui, tá vendo? Ó, P1 mais Q1, P2 mais Q2, veja que eles continuam entre parênteses, separados por vírgula, tá? Que não estão misturando as dimensões, cada dimensão recebe a operação de forma independente, e multiplico as duas por 1,5, tá? Isso aqui no espaço bidimensional. Se fosse qualquer outro espaço, continuaria a mesma coisa, tá? Só que aí ia aparecer P3 mais Q3, certo? P4 mais Q4. E tome cuidado que isso não tem nada a ver com o 1 sobre 2, não tem a ver com as dimensões, tem a ver com o número de pontos que você está somando, tá?
Se fosse 3 dimensões, mas fosse 2 pontos, ainda assim seria meio, né? De P1 mais Q1, P2 mais Q2, P3 mais Q3, certo? A não ser que você estivesse tomando o mesmo jeito se eu somar 3 pontos em 2 dimensões, o que vai acontecer vai ser 1/3, certo? Mais P1 mais Q1 mais S1, certo? E P2 mais Q2 mais S2, no terceiro ponto, né? Por exemplo, formando um triângulo, certo? E como está dando para, não sei se está dando para perceber, né? A operação da média, ela pega, no caso de um segmento, ela pega o ponto do meio, e no caso de um triângulo, ela pega o que vocês acham que ela pega? Deixa eu abrir aqui o GeoGebra. No caso de um triângulo, ele pega o baricentro, certo? O ponto, como é que é? O centro geométrico, na verdade, o nome termo correto, é o centro geométrico da figura, tá? Isso é muito importante, tá? Você, do mesmo jeito que eu fiz para uma linha, que eu peguei o meio da linha, se você pegar um objeto complexo, seja qual for, tá? Peguei o modelo do Kratos, né? Gigantesco aquele modelo lá do Kratos que a gente viu na aula 1. Eu pego todos os pontos, tem 2 milhões de pontos. Somo todos os 2 milhões de pontos, divido por 2 milhões, o ponto que eu vou obter vai ser o centro geométrico do Kratos, tá? Esse centro geométrico é o que eu usaria, de repente, para fazer uma rotação, certo? Para rotacionar o modelo, ou para mexer o modelo, você usa ele a partir usando esse centro geométrico, tá? Para ficar mais simples, agora vamos fazer um ardendo, né? Porque normalmente esse centro geométrico, ele é exato, tá? Quando você usa... Deixa eu apagar aqui na figura. Tirar esse negócio. Tirar isso aqui. Pronto. Né? Pronto, né? Se eu faço aqui, por exemplo, P é igual a A mais B mais C, certo? Estão vendo aqui, ó, menos 5,41 com menos 5,39 com menos 0,33. Dá para ver aqui por cima, né? Ó, menos 5 dá menos 10, e somando essas quebras decimais vai dar 1,13, né? E aqui no outro caso, 3,22 com 48,04 vai dar esse 1,34, porque aqui é negativo, né? Menos 1,48 com 3,22 vai dar 1,5, né? Alguma coisa assim. Com menos 0,4 dá esse 1,34, tá vendo? Aí se eu pego isso, divido por 3, tá? Esse pontinho P aqui que a gente acabou de obter, isso aqui é o centro geométrico do meu triângulo, tá? Estão vendo, ó? Tá todo mundo vendo o GeoGebra? Vamos sim, professor. Então pronto. Esse ponto P aqui é o meio dele, tá? É como se fosse o núcleo dele, né? Em termos físicos, tá? Se eu quisesse equilibrar esse triângulo na ponta do meu dedo, tá? Eu teria que colocar esse triângulo, se eu cortasse esse triângulo numa folha de papel e quisesse que equilibrar, ou então numa folha de madeira, porque papel é mole, né? Mas madeira, né? Um negócio mais firme. Se eu quisesse equilibrar ele na ponta do meu dedo, eu teria que colocar ele exatamente nesse ponto P, tá? Se eu colocasse o meu dedo exatamente nesse ponto P, o triângulo ia ficar paradinho na minha mão, não ia cair, tá? Não ia pender para lugar nenhum, certo? Essa é a importância desse ponto. É o ponto de equilíbrio, né? Vamos dizer assim, que está aí equidistante de todos os vértices, né? Ele está da mesma distância entre todos os vértices, ele é o ponto de equilíbrio. Certo? Tem outros nomes que dão para eles, tá? Eu lembrei agora de cabeça, foi o centro geométrico e também o baricentro, mas tem outros nomes para ele também, tá? Na física eles dão outro nome para isso, não estou lembrando agora qual é o nome.
Mas ele é o que daria o ponto de equilíbrio. Agora, esse ponto de equilíbrio que eu acabei de falar, isso é válido para figuras convexas, tá? Convexas são figuras o quê? Que tem esses ângulos aqui menores do que 180, tá? O que é uma figura não convexa? Isso aqui, certo? Isso aqui é uma figura não convexa. Por quê? Porque tem esse cara aqui, ó. Certo? Esse cara aqui, tá vendo que aqui tem um ângulo, ó, um ângulo interno, tá, ó, maior do que 180, né? Com certeza, tá? Né? Se fosse assim, ainda assim seria considerado convexo, tá? Porque aqui tem um F e o G, mas aqui é 180, né? A grosso modo, aqui é 180, é considerado convexo. Na verdade, isso aqui é considerado um triângulo, né? Dá até para a gente remover esse F e G e ficar só com o D, E, H, né? E continuar com a mesma figura. Agora, a partir do momento que você tem essa cavidade, né, quando tem essa cavidade no seu modelo, formando um ângulo maior que 180, a gente chama isso de uma figura côncava, né, ou não convexa. Na verdade, o pessoal chama de não convexa. O ideal seria chamar de côncava, né, mas o povo chama de não convexa, porque tem ângulos maiores que 180. E por que isso é importante? Porque agora, se você fizer o centro geométrico disso daqui, ele não necessariamente vai cair dentro da figura, tá? Se eu fizer o E mais G mais F mais H mais D, né? Esse troço aqui. Vou chamar isso aqui de Q, talvez. Eu estou somando 5 pontos. Olha que isso aqui está em 2D, né? Estou somando 5 pontos, divido por 5, tá? Onde foi? Cadê o negócio? Não apareceu, não? Ah, ele não dividiu, ele deve estar lá longe. Certo? Quando a figura é convexa, ó, ele fica dentro, tá certo? Mas, ó, quando a figura é côncava, esse centro pode sair fora, tá vendo? E não necessariamente fica mais dentro da figura se a figura for côncava, tá? Se tiver ângulos maiores que 180, esse ponto pode sair fora, certo? E aí o que o pessoal faz, pessoal, o que o pessoal faz nesse caso? Eles não usam mais a média? Não, você usa a média. Só que aí você não usa a média dos pontos que tem ângulos maiores que 180, né? Você faz uma coisa chamada fecho convexo, certo? Ou então, de maneira mais simples, né? Fecho convexo é uma operação mais complicada, a geometria computacional. O jeito mais simples que até em criação de jogos fazem é usar uma coisa chamada bounding box, tá? Que é uma forma de fecho convexo, mas mais simples, tá? O bounding box é você colocar uma caixa que se encaixa em torno desses pontos aqui, tá? Como é que você faz isso? Você pega todos os pontos, aí pega o mínimo x, a mínima coordenada x, a mínima coordenada y, a máxima coordenada x e a máxima coordenada y. Com isso, você vai fazer um quadrado, tá? Um quadrado não, um quadrilátero que envolve essa figura, chamada de bounding box. Com esses 4 vértices, você faz agora a média desses 4 vértices, dessa bounding box, e aí você obtém o centro para você poder fazer a rotação dessa figura, para poder mexer nela, certo? Ou para calcular a distância entre objetos também, certo? Você usaria isso, tá? Por isso que é a importância desse ponto central, tá ok? Eu tô adiantando já coisas aqui, tá? Você não precisa decorar isso agora não, mas já estou começando a introduzir só para mostrar a importância, né? Para que esse ponto médio é aplicado, tá? O principal motivo dele é para você poder encontrar esse centro geométrico, mas também para encontrar o meio de segmentos, né? A metade do segmento também é usado, né? Então, vamos voltar lá para a apresentação. Alguma dúvida com relação a isso?
Alô? Tá tudo certo. Tudo certo, né? Então, vamos continuar. Isso aqui já é matéria nova, tá? Por isso que eu estou perguntando. Eu sei que é simples, né? Mas elas são operações simples, que é importante que você entenda, porque elas são base, né, das operações mais complexas da frente. Então, se você não entender algo agora, é importante que você diga. E aí nós vimos que similar ao ponto existe também o vetor, né? O vetor, a diferença, né, é que a gente agora tem essa setinha, né, que pode estar em qualquer lugar do espaço, que ele tem um tamanho, né, diferentemente do ponto que não tem tamanho, né, ele é adimensional, o vetor já tem um tamanho, tá? Ele tem um tamanho e tem uma direção. Ele pode estar tanto para cima como para baixo, por exemplo. Pode estar apontando para a esquerda, pode estar apontando para a direita, certo? O mesmo vetor, de mesmo tamanho, pode estar apontando tanto para a esquerda como para a direita, também tanto para cima e para baixo, né? Então ele tem uma direção além de um tamanho, tá? Isso é dado pelas coordenadas dele, tá? Mas ele é muito parecido com ponto em questão de representação, tá? Formalmente, nos nossos slides, eu estou tentando, por isso que eu estou ajeitando alguns slides, para deixar tudo consistente, a gente vai considerar que pontos, tá, são dados pela letra maiúscula, ok? E vetores, quando eu estiver falando de um vetor, eu vou colocar essa setinha aqui em cima, tá? Deixa eu colocar isso aqui em tela cheia. Quando eu estiver falando de vetor, eu vou colocar essa setinha aqui em cima da letra maiúscula, tá? Uma letra maiúscula, de forma geral. Letra maiúscula é ponto. Letra maiúscula com a setinha em cima, vocês sabem, a professora está falando de um vetor, certo? E letras minúsculas são escalares, tá? Letras minúsculas, em geral, são escalares. Seja grego ou o alfabeto romano, são escalares. São números que não representam nada, são só números. Grandezas escalares. Certo? E é do mesmo jeito que um ponto, ele pode estar em qualquer dimensão. Se for em 3 dimensões, você vai ter 3 números ou 3 escalares para representar ele. Se for em uma dimensão, o vetor vai ter só um escalar, certo? Embora, como é que existe também não estou lembrando o nome, não vou falar agora. Tem um outro nome também que é dado recentemente na física quântica. Agora eu não estou lembrando também. Eles não usam vetor, eles usam outro nome. Acho que é bracket. Se é bracket, eu vou dar uma olhada depois, eu digo para vocês. Mas tem um outro, só para vocês saberem que existe um outro nome para vetor também, que é usado na física quântica. E também ainda tem um outro nome. Enfim, não existe só esse nome, tá? Para vetor. É só isso que eu estou querendo dizer. Existe mais de um nome. O vetor é o nome popular dele, né? Certo? Porque às vezes você vê escrito na internet o cara falando de cats, né? Por exemplo. E aí você fica, ele tá falando de cat, o que é um cat, né? O cat é só um vetor, né? Ele tá querendo ser chique. E aí, do mesmo jeito que pontos, você também tem as duas operações básicas, né? Você pode aplicar o escalar, não sei se eu coloquei aqui na ordem errada, depois eu vou ajeitar os slides, tá? Você pode multiplicar o vetor por um escalar, ok? Por isso que eu falei que tem aquela reta imaginária, né? É por causa disso. Um ponto não é um vetor, né? Mas só que como eles têm a mesma representação, você pode imaginar, né, que tem uma linha ali, né? Essa linha aí que você está aumentando, quando você multiplica para um escalar, você está aumentando o tamanho do seu vetor, tá? Está aumentando ou diminuindo o tamanho do seu vetor, certo? Isso é usado principalmente para fazer, justamente como eu falei, escala, né? Se você tem, pegando agora o caso, por exemplo, que eu acabei de falar do ponto médio, se eu tenho lá um modelo do Kratos, e eu quero aumentar o tamanho dele, você pega o ponto médio, né? E você, a partir do ponto médio, você aplica uma escala, né? Nesses pontos, tá? Na direção desses pontos para aumentar a partir do seu centro geométrico, na direção de todos os pontos que constituem o modelo, você vai fazer uma escala do Kratos, tá? Se você não colocar o centro
como o Kratos ele é um modelo, óbvio, todo modelo complexo ele é não convexo, tá? Só triângulo, por exemplo, triângulo é um modelo tão simples que é impossível você tornar ele não convexo, né? Que é o caso degenerado dele, é colinear, quando tem os 3 vértices colineares, que é 180, né? Então, é impossível você transformar um triângulo em uma figura não convexa. Mas um modelo mais complexo, como um modelo, sei lá, de um dinossauro ou de um elefante, ele é uma figura não convexa. Você pode assumir que toda figura complexa é não convexa. E se você calcular aquele ponto geométrico, né, fazendo simplesmente a soma de todos os pontos e dividindo pela quantidade de pontos, você vai obter um ponto que não necessariamente vai estar dentro do elefante, e se você aplicar a escala em cima dele, vai gerar um objeto totalmente deformado, tá? Se você multiplicar também na doida os pontos por uma constante, ele vai fazer isso como se você tivesse, como se o elefante estivesse na origem, tá? E se ele não estiver na origem, também vai deformar o seu modelo, certo? Porque imagina como se fosse um vetor, né? Do mesmo jeito que está aqui nessa figura. Então você tem que primeiro calcular o centro geométrico dessa figura, usando uma bounding box, por exemplo, né, que a gente vai ver, transportar ele para a origem, aplicar a operação de escala lá e depois levar onde ele está posicionado no espaço. Tá certo? Eu também estou adiantando coisas aqui, tá? Né? Só para dar um exemplo prático para como é que essa escala é feita, tá? Em geral, quando a gente quer fazer qualquer operação no modelo, a gente faz essa operação, tá? Porque no mundo, no universo, né? Na cena que a gente está modelando, ele pode estar posicionado em qualquer lugar do mundo, né? Só que para a gente poder fazer uma transformação sem deformar o modelo, sem deixar, de repente, a cabeça do Mario maior que as pernas ou coisa do tipo, a gente tem que transportar o modelo para a origem do sistema, ou então tem que criar um sistema fictício em torno do seu modelo, com a origem nesse centro, e depois aplicar a transformação, para depois levar o objeto de volta à posição dele, ou então desfazer o sistema, né? Isso é só um exemplo, tá? Mas isso é uma operação do jeito de você fazer escala. E a outra operação, para que serve escala, né? É uma operação simples, né? Mas que serve para fazer essa transição essa transformações mais complexas, né? E depois, do mesmo jeito que a gente tem nos pontos, a gente pode fazer soma, né? Na escala é só você pegar um número escalar e multiplicar por cada um dos números das dimensões do vetor, tá? Do mesmo jeito que a gente fez em ponto. E aqui, do mesmo jeito que a gente fez em ponto, você está fazendo uma soma de vetores, basta pegar as dimensões correspondentes e somar elas, tá? A primeira dimensão do primeiro vetor com a primeira dimensão do segundo vetor, tá? E normalmente você vai obter, aqui no caso eu tenho um vetor vermelho, né, menos 7,4, o vetor vermelho 3,3, e somando, ó, dá aquele mesmo número, como se eu estivesse somando os dois pontos, mas só que esse vetor aqui, em física, inclusive, você deve ter visto várias figuras parecidas dessa em física, isso aqui é chamado de vetor resultante, né? Você tem uma força, né, apontando nessa direção, 3,3, e tem uma outra força apontando na direção menos 7,4, com essas dimensões, com esses tamanhos que estão aí, né? Como a força maior está apontando na direção menos 7,4, a força resultante, né, fica mais próxima, né, desse cara, da força maior, e isso aqui indica qual é o sentido que o objeto vai se mover, né? Eu tenho duas pessoas empurrando, né, numa direção, e outra empurrando nessa outra direção, nessas duas direções, a direção que o objeto vai acabar se movendo é nessa direção resultante, né? Essa aí em verde, né? É para onde o nosso objeto vai, certo? Tá entendendo? Isso aí é feito isso é muito usado em animação, né? Por exemplo, você está fazendo um modelo de uma água, né? Ou então de fogo, ou mesmo de um objeto correndo, né? Porque a princípio, né? Você tem um objeto correndo, ele só tem uma direção que ele está indo, né? Mas se você tem alguma coisa que afeta ele, né? Alguém acerta ele com uma pedra, ou ele tropeça e qualquer coisa que afeta essa direção de corrida dele vai ter que ter um efeito nesse vetor, né? Vai ter alguma coisa que vai ser somada ali e vai modificar a trajetória que ele está indo. E isso é simplesmente uma soma de vetores que você faz
Não é nada complexo, assim. Você tem uma chama tremulando, né, no vento, no vaso, no vácuo, é impossível, né, ter chama do vácuo, mas uma chama tremulando no espaço, sem ar, sem corrente de ar. Se você coloca alguém soprando em cima dessa chama, a chama tem que se mover, né, de acordo com aquela força que está sendo feita, né, de um sopro. E para você poder fazer essa simulação da chama tremulando na inclinada, né, conforme está sendo assoprado, você tem que usar essa soma de vetores, né? Certo? Tudo isso é soma de vetores. Exemplos, só dando exemplos de onde é que seria aplicado, né? Colisão, né? Obviamente. Principalmente em videogames, em animação, você faz colisão, né? Alguém jogou um carro explodiu, 2 carros chocaram, né? Para onde é que cada carro vai, né? Tem jogo que tem umas físicas doidas, né? Que o carro aqui, você bate, o carro começa a voar para cima, né? Assim. E isso aí é porque o cara, quando você vê uma coisa doida, né? Seja no jogo de videogame, seja num filme, né? Que o cara, você vê assim, pô, o carro não devia estar indo nessa direção. É porque o cara não entende uma coisa básica como soma de vetores. Para ver como é importante, né? Isso. Mas enfim. Aí agora o vetor ele permite a gente fazer, com essas duas operações de som e multiplicação de escalares, a gente já consegue fazer uma coisinha um pouquinho mais complexa, tá? Do que simplesmente fazer a média. Porque fazer a média de vetores não tem muito sentido, tá? Para a computação gráfica. Em compensação, existe uma coisa que faz sentido, que é o produto escalar, tá? O produto escalar é quando você pega cada dimensão, é como se fosse, é o contrário? Não é o contrário. É quando você pega cada dimensão e multiplica pela dimensão correspondente do outro vetor, tá? Só que agora isso aí não vai ser independente, tá? Ao contrário da nossa que a gente viu, a média, a soma, quando você faz o produto escalar, você soma esses componentes que foram multiplicados, tá? Tá vendo como eu coloquei aí no caso particular, né? De pegar um vetor P vezes Q, usar esse asteriscozinho para simbolizar o produto escalar. Eu fiz P1 vezes Q1 e P2 vezes Q2, mas eu não coloquei parênteses e vírgula nesse caso, como eu fiz no caso da soma. Eu somei aqui, tá vendo? Eu somo os dois componentes e vou obter um número, tá? Quando você faz o produto escalar de dois vetores, você obtém um número, tá? Uma grandeza escalar. E o que essa grandeza escalar representa, professor? Tem duas coisas que ela pode representar, que é por isso que ela é importante, tá? O produto escalar é a operação mais importante que vocês podem aprender, certo? Porque ela pode representar tanto o ângulo, através do produto escalar, a gente consegue calcular o ângulo entre dois vetores, tá? Mas também a gente pode calcular o comprimento, certo? Para calcular o comprimento de um vetor. Por isso que isso é uma operação de vetores, né? Inclusive, como é que eu sei qual é o comprimento do vetor? Até agora eu só falei que tinha essas duas propriedades, né? Que ele tem um sentido e que ele tem um tamanho, mas eu não disse como obter, né? Essas propriedades. Agora eu estou dizendo para vocês como obter essas propriedades. É através do produto escalar. Você multiplica a primeira dimensão com a primeira dimensão do outro vetor, a segunda dimensão com a segunda dimensão, a terceira dimensão com a terceira dimensão, a quarta dimensão com a quarta dimensão. Quantas dimensões tiver que você vai multiplicar correspondentemente e depois vai somar tudo, certo? A soma disso tudo vai dar um número, que com esse número a gente consegue gerar, certo? O ângulo e o comprimento. Não é direto assim, tá? Esse número aqui que você obter aqui já não te dá direto o ângulo, mas é através dele que você vai calcular o ângulo, tá? E o comprimento idem, tá? A mesma coisa. Para você fazer o comprimento, como é que você calcula o comprimento de um vetor? Você faz o produto escalar do vetor por ele mesmo, tá? Então, se eu pegasse o P, né? Deixa eu ver aqui lá no GeoGebra. Se eu tenho um cara que é P, ó, 3, bem que não sei nem se tem normal, length, não.
Deixa eu tirar essas. Gerar aqui um novo arquivo. Não sei. Né? Se eu tenho aqui um vetor P, né? Eu quero saber o comprimento dele, certo? O que eu vou fazer? Eu vou fazer... Esse vetor está muito simples, né? Deixa eu colocar um vetor um pouquinho mais... Vou ficar um pouquinho diferente, né? 2, 3. Você faria 2 vezes 2, né? A primeira coordenada por ela mesma, mais 3 vezes 3. E agora você faz raiz disso, tá? Esse aqui é RT. Tá? Isso aqui é o... Deixa eu colocar... Dá para pegar aqui P1. Assim. 2 vezes P2. Isso aqui. Deixa eu fazer desse jeito. Não, ele tá pegando... Não é isso que eu queria. Não tô lembrado como é que pega a segunda coordenada. Primeira coordenada e a segunda coordenada. Assim, não, tá dando erro. E um. Dois. Não, ele tá pegando coisa que não é isso. Tô lembrando o comandozinho para pegar. Mas tudo bem. Questão. Eu quero que vocês vejam. Para mostrar isso que eu queria mesmo. Isso aqui é a norma, né, dos dois vetores. É o tamanho dele. O comprimento dele é 3,61 desse vetor. E se eu tivesse um outro vetor aqui, 3, 4, vector menos 2, 3, vector. Para saber o ângulo desses dois vetores, aí é um pouquinho mais chato, né? Mas você tem que fazer uma operação a cosseno do produto escalar entre eles, né? Como é que aqui tem o produto escalar, hein? É dots. Tem PQ dividido por norm. Não é norm, cara. Como é que é o... E pode colocar dot, né? Também. Dot PP. Vezes dot PQ. SQRT. SQRT, né? Se não me engano. Vamos ver se aqui dá certo. E deu, né? Certo? Então, aqui colocar de uma forma mais simples, que é a operação aqui no GeoGebra é dot, né? Dot, não é isso. Deixa eu colocar aqui. Dot pt. Dot pt. RT, né? Dot pt. SQRT. Aqui, 457. Tá? O dot product, é porque eu tô escrevendo aqui dot, né?
mas dot product é o nome do produto escalar em inglês, tá? Por isso que eu escrevi esses dots aí. Mas aqui, o produto escalar de um vetor por ele mesmo, a raiz, né, do produto escalar de um vetor por ele mesmo, dá o tamanho dele, tá certo? Isso é o tamanho, comprimento dele, do seu vetor, tá? É isso que você faz para obter o tamanho do vetor. E o produto escalar de um vetor pelo outro, você tem esse vetor P e Q, né? E eu faço o produto escalar entre eles, dividido pelo tamanho deles, certo? É isso que eu estou fazendo, né, basicamente. Isso aqui me dá o cosseno do ângulo entre eles, tá? Por isso que eu fiz aqui a inversa do cosseno para pegar o ângulo, tá? Isso dá o cosseno do ângulo entre eles, que aí, através do cosseno, fazendo o arco cosseno, você consegue obter qual é o ângulo entre esses dois objetos, tá? Só para mostrar, isso aqui eu só estou mostrando, certo? Não precisa entrar em pânico. Para que serve o produto escalar, tá? Para que a gente vai usar, você usaria isso no seu programa, né? No futuro, tá? Não estou dizendo que você precisa saber disso agora, nesse momento. Atualmente só estou mostrando para que serve ele. Ele serve tanto para você, ó, calcular o comprimento do vetor, né? Aqui, ó, que no caso o A aqui é o nosso comprimento do vetor P, ó. Conforme eu mexo, né? Tá vendo ali que o comprimento de A ele aumenta, né? Ele vai para 9 ou diminui para 1, né? Conforme eu estou mexendo aqui, eu estou mexendo no tamanho dele. E do mesmo jeito, conforme eu giro aqui em torno do vetor P, né? Do vetor Q, eu giro P em torno do Q, isso muda o ângulo, tá? Eu não sou um cara assim muito exato, né? Mas se vocês conseguirem terem a mão mais firme que eu, vocês vão ver que conforme aumenta o tamanho de P, vocês têm um jeito de deixar isso fixo? Tem não, né? Alguns programas deixam se deixar fixo, mas enfim. Se eu mexer só no tamanho de P e não conseguir não mexer no ângulo entre P e Q, isso não era para mexer no ângulo, né? Só era mexer no tamanho de P, né? Porque é por isso que você divide pelo tamanho de P e Q, certo? O ângulo entre dois vetores não depende do tamanho dos dois vetores. É só isso que eu estou querendo dizer. E você obtém tanto o comprimento deles como o ângulo entre eles, né? Através do produto escalar. Tá? Essa é a primeira operação importante que vocês têm que aprender. A operação mais importante, inclusive, que vocês têm que aprender é essa, tá? Nessa disciplina. Vamos lá. Já está em tela cheia em algum lugar? Tá aqui. Tudo bem? Deu para entender o que é o produto escalar? Tem alguma dúvida com relação a ele? Não. Não? Certo? É uma operação bem simples. O que eu quero que vocês entendam dessa aula de hoje é só como faz o produto escalar. O que eu estava mostrando ali no GeoGebra era um exemplo de como é que ele é aplicado. Ele é aplicado para calcular o ângulo entre dois vetores e para calcular o comprimento de um vetor, né? Qualquer. Mas o que eu quero que vocês comecem a memorizar, a colocar, a gravar no cérebro, na verdade, é como fazer o produto escalar, que é essa multiplicação de coordenadas, né? Correspondentes, depois você multiplica a P1 pela Q1, a P2 pela Q2, enfim, sucessivamente, depois soma tudo para obter o produto escalar. Na verdade, dependendo do programa que vocês forem usar, né? Professor, mas eu vou usar o Blender, vou usar o Unity, sei lá, isso aí, eles fazem automáticos para mim. Faz, certo? Verdade, você não precisa decorar a fórmula, mas você precisa saber que existe isso, certo? Por quê? Porque se você for usar lá, vai estar lá, provavelmente vai estar escrito em algum lugar lá, dot product, certo? Ou você vai ter que escrever no seu programa, chamando de uma biblioteca, né? Como eu acabei de fazer no GeoGebra, né? Eu fiz na mão, né? Mas fazer na mão você tem que lembrar que é raiz disso, não sei o quê, né? Para para obter o comprimento, para obter o ângulo, você vai ter que se lembrar de como é a fórmula. Não que seja ruim, né? Você pode também no Google pegar a fórmula, né? Ou então vir aqui nos slides e pegar a fórmula, que eu ainda vou dar a fórmula de como fazer o comprimento e o ângulo usando o produto escalar. Mas se você for usar um comando, seja de qual biblioteca for, você precisa se lembrar que aquilo é chamado de dot product, que é o produto escalar, para você poder fazer esse cálculo, tá? Que não vai estar... Nem sempre é tão intuitivo nesses programas, tá? Achar
tá lá, todos eles têm, mas nem sempre assim tá num menuzinho que é só você clicar e te dá, não. Eu posso perguntar qual é o ângulo, né? Sei lá. O que eu posso obter, perguntar? Qual a soma dos ângulos internos do seu modelo? Vamos dizer que eu pergunte isso, né? Como é que você vai calcular isso? Eu tenho certeza que pode ser qualquer programa que você esteja usando. Pode ser o como é que é? O Unreal, pode ser o Unreal que você está usando, certo? Unreal Engine. Né? Ela sabe como fazer isso, tá? Mas não vai ter lá um menu, calcule a soma dos ângulos internos, né? Não vai ter, você não vai achar isso lá. Mas se você souber como é que usa o produto escalar, você consegue fazer isso rapidinho. Em 2, 3 linhas você faz. Né? Você tem que saber como é que é feito, né? E agora, a segunda operação mais importante que tem, tá? E eu falei, a média, eu nem é uma operação importante, tá? Não estou dizendo que não é importante, mas ela é tão comum, né? Você já deve estar tão comum, eu imagino que você deve estar tão familiarizado com ela, né? Que eu só adicionei, só modifiquei um pouquinho daquilo que você já conhece, né? Talvez do segundo grau. Mas isso aqui vocês não viram no segundo grau, que é produto escalar e produto vetorial, por isso que eu estou colocando mais focos nele, né? E a segunda coisa mais importante, a operação mais importante dessa aula toda de computação gráfica é o produto vetorial, tá? O produto vetorial, ele permite o quê? Você obter a área e o volume de figuras geométricas, tá? Isso é importantíssimo, né? Para você poder saber se um copo está cheio, né? Se de repente um monstro está na área certa que ele deveria estar, né? Você poder delimitar a área, né? Enfim, tem várias aplicações possíveis, né? Mas para você poder obter essas duas outras parâmetros, né? Que toda figura geométrica tem, área e volume, a gente usa o produto vetorial, tá? O produto vetorial é um pouquinho, é o mais chato que tem, assim, particularmente. E ele é tão chatinho que ele não é definido para toda dimensão, tá? Ele só existe em 2D e 3D. Na verdade, oficialmente, eu até coloquei um link aí para vocês, aqui embaixo, vocês estão vendo, tem um artigo que o cara até provou, um matemático lá, né, aqueles danadão, ele até já provou isso, que não existe produto vetorial para dimensões maiores. Para ser mais formal, não é que não exista, né? Não existe com essas mesmas propriedades que eu estou falando aqui, tá? Que é para você poder calcular, por exemplo, a área e o volume. Para você fazer isso em dimensões maiores, não é tão direto, como eu estou mostrando aqui, tá? Algumas coisas que vale, que eu vou falar para produto vetorial, não vale para esses outros, para produtos vetoriais em outras dimensões. Não que seja necessário, é só uma curiosidade, né? Você não precisa saber disso. E se não me engano, acho que a oitava dimensão também existe produto vetorial. Na oitava e na sétima dimensão também existe produto vetorial, do jeito que eu estou falando aqui, tá? E como é o produto vetorial? Ele é um pouquinho mais complexo, né? Acho que é a operação mais complexa que tem. É a operação mais complexa. Que a gente vai ver no semestre todo. É uma das operações mais complexas que a gente vai ver no semestre todo. Não vou dizer que é a mais complexa, mas é uma das mais complexas, tá? Que é chamada em inglês cross product, tá? Cross, C-R-O-S-S, né? Cross product, que é o produto vetorial. O produto escalar é dot product, DOT, né? E como é que você faz, tá vendo? Ah, por que eu achei ela complicada? Porque você não é, ao contrário da média e ao contrário do produto escalar, você não multiplica as dimensões pelo seu par correspondente, tá? Você já não faz isso. Para você fazer o produto vetorial em 2 dimensões, olha o que você faz. Esse caso aqui, ó. Eu multiplico a primeira dimensão do vetor com a segunda dimensão dele, tá? E a segunda dimensão do vetor com a primeira dimensão do segundo vetor. E subtraio os dois, não somo. Tá vendo? Lembra o produto escalar, mas é diferente, né? Tá vendo? Ó? É como se você trocasse o mais por menos
e você trocasse as dimensões, né? Por isso que é um pouco mais complexo, tá? Isso em 2D. E em 2D gera um número, tá? Gera um número, e esse número ele nos dá a área, tá? O módulo desse número nos dá a área do paralelogramo, né? Ou outro nome para ele, não estou lembrando. Mas o paralelogramo define entre esses dois vetores, tá? Dá para calcular o triângulo, professor? Dá, só você dividir por 2 que você calcula o triângulo, se não me engano. É 2 ou por 3, acho que é 2, que você calcula o triângulo. Formado por esses dois vetores, tá? E em 3D, aí é ainda um pouquinho mais complicado, né? Que você ainda faz esse produto inverso, tá? Das dimensões, mas olha como é que eu memorizo, né? Como é que o professor Reildo memoriza isso? Porque você tem que pensar que a dimensão que você está usando, e agora você vai obter um vetor resultante, tá? Quando eu multiplicar dois vetores em 3D, eu obtenho um vetor resultante, sendo que a primeira dimensão desse vetor não inclui o produto usado lá, não inclui a dimensão que você está usando, a dimensão resultante, certo? No caso, você lembra como eu fiz ali? No produto escalar, eu fiz a primeira dimensão vezes a primeira dimensão, né? No produto vetorial, para obter a primeira dimensão do produto vetorial em 3 dimensões, você vai pegar a segunda dimensão, multiplicar pela terceira dimensão do segundo vetor, a segunda dimensão do primeiro vetor, vezes a terceira dimensão do segundo vetor, menos a terceira dimensão do primeiro vetor, multiplicado pela segunda dimensão do segundo vetor. Certo? Tem só 2 vetores ainda, só que esses 2 vetores têm 3 dimensões, certo? E aí, como você está querendo obter a primeira dimensão desse vetor resultante do produto vetorial, você não vai usar a primeira dimensão, eu vou usar a segunda e a terceira dimensão, e ainda assim eu vou inverter, tá? A ordem, eu não vou multiplicar a segunda pela segunda e a terceira pela terceira. Eu vou multiplicar a segunda pela terceira 2 vezes, tá? Obviamente alternado, né? Porque você não pode, senão ficaria ao quadrado, né? A segunda dimensão do primeiro com a terceira do segundo, a terceira do primeiro com a segunda do segundo, né? E aí, para a segunda dimensão, tá vendo? Na segunda dimensão, agora eu pego a primeira e a terceira dimensão, ó, tá vendo? Para calcular a segunda dimensão do vetor resultante do produto vetorial, eu pego a primeira e a terceira dimensão, multiplico a primeira pela terceira, menos a terceira pela primeira. E, por fim, a terceira dimensão é a primeira pela segunda, menos a segunda pela primeira, como a gente viu naquele caso 2D. Ó. Não é à toa, tá? Que tem essa coincidência. Tá? Por que isso acontece? E por que a gente tem um vetor em 3 dimensões? Porque quando você faz esse produto vetorial, a principal característica dele é quando você faz o produto vetorial, você obtém um vetor perpendicular aos outros 2 vetores, tá? Quer dizer que forma um ângulo de 90 graus com os outros 2 vetores. Se eu tenho 2 vetores, o terceiro vetor, ele está obviamente formando 90 graus com esse vetor e com esse vetor daqui. Vocês estão vendo? Esse vetor e esse vetor daqui. Tá? Esse aqui é o produto vetorial, o vetor resultante. Tá? Ele forma 90 graus com esses 2 vetores. Ok? Por que isso é importante? Porque a gente vai ver várias operações no futuro que se existir esse ângulo de 90 graus entre os vetores, fica muito mais fácil. Mas muito mais fácil mesmo, tá? Tanto é que algumas operações chamadas ortonormais, para você calcular, não sei se já ouviram falar de matrizes, né? Matrizes, a gente vai ver ainda, tá? É o último elemento que a gente vai ver ao longo de toda essa disciplina. A gente já viu ponto, já viu vetor, pode só ver matrizes, tá? Matriz é o último elemento matemático que a gente vai ver nessa disciplina. E calcular uma inversa de uma matriz é um problema, como eu acabei de falar no início da aula, calcular a inversa é um problema normalmente muito complexo, tá? Muito chato. Mas complexo, chato e custoso para o computador, tá? Mesmo o computador, pode pegar o computador mais moderno que for,
quantos cores você quiser, placa de vídeo bombando, calcular a inversa de uma matriz grande, ele pode não conseguir, tá? É difícil calcular a inversa. Mas, se os vetores que compõem essa matriz, por isso que a matriz é o que a gente vai ver depois, né? Uma matriz é uma composição de vetores, como a gente vai ver, como se fosse uma união de vetores, tá? É um grupinho de vetores, que é uma matriz. Se a gente pegar que os vetores que compõem essa matriz têm um ângulo de 90 graus entre ele, então fazer a inversa dessa matriz é simplesmente a transposta, tá? É só fazer a transposta. Transposta é trocar as linhas pelas colunas. É uma coisa bem simplesinha de fazer. Qualquer computador mais 386 que você pegar lá das antigas, né? Pegar o primeiro computador que foi lançado no mundo, todo computador consegue fazer a transposta, tá? E não precisa, a calculadora do seu celular consegue calcular a transposta, tá? Qualquer computador consegue fazer isso, desde que exista esse ângulo entre 90 graus entre os vetores. E como é que a gente garante isso? Através do produto vetorial. Estão entendendo a importância? Eu só falei tudo isso para mostrar como ele é importante, tá? Além de servir para calcular área e volume, que coloquei aí, certo? Ele também tem essa aplicação, tá? Para calcular a inversa de algumas matrizes especiais, que matriz é um conjunto de vetores, que a gente vai ver ainda no futuro, certo? Se torna uma operação bem mais simples, bem menos custosa para o computador, se existir esse ângulo de 90 graus, tá? Não somente para isso, né? Aquela história também que eu estava falando, você lembra das normais que eu falei na aula passada ou retrasada? Que eu quero saber quando um raio de luz acerta uma face de um modelo, se aquela face está para cima ou para baixo. Como é que eu faço isso? É através do produto vetorial, tá? Também. O produto vetorial, se você pegar qualquer dois vetores que constituem um polígono em uma face de um modelo qualquer, e pega qualquer dois vetores. Tem lá um polígono que forma um leão, né? Tem lá um triângulozinho lá. Pega dois vetores daquele triângulo, né? Que é a subtração de dois pontos diferentes, né? Faz o produto vetorial entre eles, você vai dar a normal. A normal me diz onde é o para cima daquele triângulo e onde é que a luz vai refletir ali. Se você pegar um programa de modelagem com o Blender, ou então, sei lá, o Unity, ou qualquer outro aí, o ZBrush, você vai ver que existe uma operação lá, em alguma parte do menu, que é inverter as normais. Tanto calcular as normais, recalcular, vai ter lá, calcular normais, recalcular normais, e também vai pedir para você manualmente, normalmente eles têm essa operação também, de você manualmente selecionar faces e inverter as normais. Por que inverter as normais, professor? Inverter as normais, na verdade, o que você está fazendo é invertendo o produto vetorial, tá? Como eu acabei de mostrar aqui, né? Obviamente, a ordem importa, né? Para o produto escalar, não faz diferença, tá? Se você faz a primeira dimensão de um vezes a primeira dimensão do outro, ou a primeira dimensão do segundo com a primeira dimensão do primeiro, a ordem do produto não faz diferente, né? Não faz diferença para o produto escalar. Mas no produto vetorial, porque não faz diferença, porque está multiplicando a mesma dimensão pela mesma dimensão. Mas no produto vetorial, se você alterna a ordem, se em vez de fazer o produto vetorial de P por Q, eu fizer o produto vetorial de Q por P, certo? Aí inverte o vetor resultante, tá? Em vez de ele ser um vetor para cima, ele pode dar um vetor para baixo, certo? Você pode obter tanto vetor para cima como vetor para baixo. E é por isso que alguns modelos tridimensionais vão estar, às vezes, com 6 de maneira geral, vai aparecer partes pretas. É porque o produto vetorial está sendo feito de forma errada, né? A normal está sendo calculada de forma errada. E você vai ter que ir lá e inverter isso. Tá certo? Vocês estão entendendo até aqui? Estão me acompanhando até aqui? Tem alguém que não entendeu o produto vetorial? Eu sei que é uma operação complexa, mas só serve para essa dimensão.
E é só essa fórmula que vocês têm que saber. Se bem que, na verdade, como eu disse, tem alguns modelos que calculam isso para vocês, tá? Através do... Existe o comando cross product. Procure por esse comando. Cross product, que vai ter, de repente, uma biblioteca do C, do Java, ou então no Blender, vai ter esse comando que calcula o produto tutorial para vocês. Se não, você vai na internet, procure ver qual é a forma, ou então vem aqui no slide e olha qual é. Tá certo? Mas tem mais, mas não, isso aqui, enfim. Tem outras formas de exibir o produto vetorial, só para vocês saberem, né? Como isso é uma operação não muito trivial. Às vezes eu tento colocar ela assim, nesse formato mais longo, tá? Porque se você olhar na internet, você vai ver um formato mais compacto dela, que nem sempre é, pelo menos para mim, eu tinha muita dificuldade de conseguir entender o que o cara estava querendo dizer com aquela fórmula, né? Então eu tento deixar assim explícito para vocês, fica uma fórmula mais longa, mas fica explícito o que está sendo feito, né? Quantas operações tem aí. No caso do 3D, o que tem 6 multiplicações e 3 subtrações. Dá para ver exatamente o que eu estou fazendo. Se você pegar na fórmula na internet, às vezes vai estar um jeito mais compacto, que às vezes nem é tão simples de entender o que o cara está fazendo. Tudo bem? O que eu quero que você aprenda desse slide é só o que é o produto vetorial e a fórmula dele. Tudo o que eu falei até agora são exemplos de aplicação do produto vetorial, ok? Ok, estão me ouvindo? Ok, professor. Tudo bem? Agora, já está chegando próximo da nossa aula, no final da nossa aula, mas antes de terminar, eu vou dar uma encerrada aqui no slide. A gente vai continuar esse slide na próxima aula, que a gente tem mais coisa para fazer. Mas eu queria que vocês começassem a instalar os programas, né, no seu computador, certo? A primeira coisa que eu quero que vocês instalem é quer dizer, quem for fazer programação, né, eu recomendo que você instale o Jupyter, tá? Já ouviram falar do Jupyter? O Jupyter, ele é uma espécie de notebook interativo, certo? É um documento interativo que permite que a gente programe em Python, tá? Só que em Python, se você fosse instalar em Python, programando na mão, ficaria bem mais complexo, né? No ambiente do Jupyter, fica uma coisinha um pouquinho mais fácil, tá? Vou colocar aqui, por exemplo, Jupyter Notebook, certo? Ele vai iniciar um servidorzinho do Jupyter na minha máquina, nessa porta aqui, ó, 8888, né? Vamos lá. Eu queria mostrar, demora um pouquinho para abrir, mas eu queria mostrar isso para vocês, né? E vamos ver se já dá para abrir esse negócio. Tá abrindo o notebook. Vou colocar direto. Localhost 888. Pronto. Já abri essa área. Tá todo mundo vendo? Tá todo mundo me acompanhando o que eu fiz até agora? Ou não? Eu abri um terminalzinho, escrevi Jupyter espaço Tá sim, notebook. Certo? Isso aí vai iniciar um servidor no meu computador dessa máquina Jupyter. Ok, obrigado por responder. Aí você ou vai abrir isso aqui automático, tá? Essa página aqui automaticamente do Jupyter. Ou então você pode digitar como eu fiz, localhost, porta 888, que vai abrir esse sitezinho aqui dele. Você clicando, aqui em New Python 3, isso vai gerar para você um notebook, certo? Que permite você programar em Python, tá? De forma mais simples, ó. Colocando aqui, por exemplo, 2 mais 2, né? Aí eu aperto Ctrl Enter, ele executa, tá vendo? Ó? E mostra o resultado para mim aqui embaixo. Isso aqui é a entrada 1, Alt a saída do meu notebook, certo? Isso aqui é porque é o primeiro comando que eu fiz, ó.
Se eu executar de novo, tá? Ela fica em 2, em 3, em 4, em 5, certo? Por que é importante fazer isso? Porque eu tenho uns exemplos aqui para você, que eu vou colocar, já vou colocar na aula, certo? Dessa aula de hoje, para ver se vocês conseguem executar. Que é o, cadê downloads, Não, onde é que eu coloquei? Acho que foi em documentos, sim, CGUS, aulão OpenGL, certo? Aqui eu tenho um exemplozinho simples de OpenGL, tá? Um Python Notebook. Aqui gerou 2 linhas, tá? Que vai gerar essa janelinha para você, ó. 2 linhas amarelas. Ou então, se você comentar esse aqui, que mostra como desenhar linhas, né? Vou comentar esse outro aqui, cara. Eu vou falar isso com mais profundidade, tá? Na próxima aula, eu só tô, porque tá bem em cima do nosso final. Mas é só para vocês, eu quero só que vocês comecem a instalar o programa, tá? Deixa eu fechar aqui de novo. Vai executar. Deu falha. Run. Execute, meu filho, execute. Fez. Pronto. Tá certo? Eu vou dar esse exemplo para vocês, que eu quero ver se vocês conseguem executar. Isso aqui é só uma janelinha do Python, tá? Aliás, do Qt, desenhando um triângulo colorido, tá? Tá com um vértice em azul, um outro vértice em verde, outro vértice em vermelho, tá fazendo um degradezinho entre eles, certo? É um exemplo, tem o exemplo das linhas, né? Que você pode fazer também, que faz um X, né, no meio da sua tela, e tem esse outro exemplo aqui do triângulo. É só você descomentar as linhas corretas, né? Eu quero ver se vocês fazem isso, conseguem fazer isso para rodar no computador de vocês. Aí, para você poder rodar isso no seu computador, vocês vão ter que instalar o quê? Vocês vão ter que instalar o Python, tá? O 3. Para colocar isso aqui em letra maior. Certo, pronto. O Python 3. Tá? Python 3. O Qt5. O Jupyter. E o que mais? E os módulos PyOpenGL e PyQt. Isso para quem for fazer programação, tá? Para fazer programação em OpenGL, é isso que a gente vai usar, tá? O Python, estão vendo a minha tela completa, não estão? Tá todo mundo vendo essas 2 janelas? Sim, alô? professor. Então, pronto. Para fazer programação, Python 3, Qt5, Jupyter, o PyOpenGL e PyQt. Tentem fazer por vocês mesmos, tá? Se vocês não conseguirem, não se preocupem. Na próxima aula eu vou pegar um tempinho no início da aula para mostrar como é que faz a instalação de cada um deles, tá? Mas tente fazer primeiro, né? E rodar esse exemplo. Eu vou disponibilizar esse exemplo para vocês, tá? Junto com esse vídeo, vai estar esse exemplo para vocês tentarem rodar. Se você for usar o Epic Games, a Unity ou o Blender, aí você também já é para você instalar isso, tá? Outra alternativa para quem não quiser fazer programação, você vai programar de qualquer jeito, tá? Você não vai escapar de não programar. Mas se você quiser usar uma ferramenta mais avançada, você pode. É isso que eu estou dando a oportunidade de você fazer, né? Você vai programar, por exemplo, o Blender ele tem Python também. Você vai programar em Python lá dentro do Blender, se você quiser. Se você quiser, em vez de instalar essas coisas, você pode instalar o Blender, ou você pode instalar a Unreal Engine, ou você pode instalar a Unity, tá? Você tem todas essas opções aqui para vocês, tá? Segunda opção, a terceira opção,
Essa aqui é a quarta opção. Essa aqui é a primeira opção. Para poder fazer isso. Se você instalar a Blender, a Real Unity ou a Unity, eu quero que você também consiga fazer a mesma coisa, tá? Você consiga, para mim, desenhar um triângulo na tela, tá? Seja no Blender, na Real Unity, ou na Unity, tá? Senão, você vai usar esses ferramentas daqui que eu falei, o Python Qt, PyOpenGL, PyQt, e vai rodar esse exemplo meu, né? Você vê que aqui no meu caso, se você for usar essas coisas, como eu sei que você dá um pouquinho mais de trabalho para você instalar essas 1, 2, 3, 4, 5 coisas, você vai, eu já vou te dar o exemplo pronto do triângulo. Se você for usar Blender, Unity ou Unity, você vai ter que se virar para ver como é que faz isso lá, tá? Não é muito difícil, tanto é que eu vou exigir coisas mais complexas que quem for adotar essas outras ferramentas, mas eu quero que você aprenda a fazer isso, tá? Como desenhar um triângulo na tela, e vocês têm que instalar essas coisas, tá? Então, sua tarefa final para a aula de hoje, certo? É isso. É instalar esses programas que nós vamos usar ao longo do semestre. Pode instalar mais de um, professor? Pode, não tem problema. Se você quiser instalar o Python, quiser instalar o Blender, a Unity, para poder testar em diversos ambientes, né? Não tem problema. É até legal que você faça isso, porque isso te dá um conhecimento maior da área, né? Porque às vezes você vai ver que tem muitas coisas parecidas entre uma ferramenta e outra, tem algumas coisas que é diferente, tem uma coisa que é mais fácil fazer em um determinado ambiente, e às vezes é mais difícil em outro, né? E vice-versa, né? E para vocês pegarem essa noção, se vocês quiserem instalar mais de um, instale. Se não, se você quiser só pegar num, pegue só um também. Esse aqui é Blender, acho que é minuto, mas enfim, deixa assim mais mesmo. Mas meus exemplos que eu vou fazer, principalmente eu vou focar nesse daqui, certo? No exemplo 1, certo? É no 1 que eu vou focar. Eu posso tirar a dúvida dos outros, posso tirar a dúvida dos outros, quem precisar, tá? Também não é se vire, né? Não tô nem aí, não. Se você tiver dúvida como fazer tal coisa no Blender, como fazer tal coisa na Unreal, na Unity, você pode entrar em contato comigo e a gente conversa, né? A parte. Mas que eu vou mostrar na aula é 1, tá certo? Então eu quero que vocês peguem e instalem, comecem a pelo menos instalar essas coisas no seu computador, certo? Porque demora. Tanto é que, deixa eu ver, acho que o Blender é o único que vocês não vão precisar fazer conta para baixar. Mas na Unreal Unity você vai ter que criar uma conta na Epic Games para poder baixar. A Unity também acho que precisa de uma conta para poder baixar a Unity. E o Qt5 também precisa de uma conta para poder baixar, tá? O Qt5, o que é o Qt5? O Qt5 é uma biblioteca gráfica para poder gerar janelas, tá? A gente vai programar em OpenGL, mas o Qt5 é que serve para fazer um ambiente gráfico, para poder fazer um botãozinho, fazer um menu, etc. Isso aí quem faz é o Qt, tá? O Blender, ele usa o GTK, se não me engano. A Unity e a Unity eu não tenho certeza qual é o ambiente gráfico que eles usam, mas você nem precisa se preocupar, porque isso é transparente para vocês, né? No caso do 2, 3, 4, o ambiente gráfico é transparente para vocês. No caso do 1, você sabe qual é, que é o Qt5 que eu estou recomendando. Mas Qt5 ele é um ambiente moderno, tá? Bem moderno, tanto é que você vê que eu estou usando aqui, não sei se está dando para ler, eu estou usando aqui, ó, Class OpenGL Widget, tá? Estamos usando orientação objeto para fazer uma classezinha bem pequenininha, tá? Ó. E tem 2 métodos só, o inicialização do OpenGL e a outra é de pintura, né? Isso aqui só são 4 comandos para chamar a aplicação, mas, por exemplo, para fazer o primeiro trabalho, tudo que você vai fazer no primeiro trabalho, quem for usar o lado do OpenGL, é mexer nessa Paint, tá? Você pode usar exatamente esse programa aqui que tá, se você conseguir rodar, né? Eu quero que vocês consigam rodar ele. Você vai pegar esse método aqui do PaintGL e vai fazer toda a sua cena aqui no PaintGL, tá? No primeiro trabalho. Só colocar os comandozinhos, que vocês ainda vão aprender, claro. Mas vai ser todo feito ele aqui no PaintGL. Se for no Blender, aí já é outra coisa, né? O Blender você vai ter lá um cenário, eu quero que você monte dentro do cenário. Mas acho que até vou mostrar um pouco do Blender para vocês, tá? Agora da Unreal Engine e da Unity eu não sei, porque senão não vai dar tempo, né? Não dá tempo.
Talvez eu mostre uma coisa ou outra no Blender, mas não dá para mostrar todas as ferramentas, tá? Embora eu recomende que vocês tenham contato com todas elas. Ok? Tudo bem? Então podemos encerrar a aula de hoje. Então nessa aula que a gente fez uma revisão, porque a gente ficou muito tempo sem se ver, né? E começamos a ver as operações mais importantes que tem, que a gente faz com ponto e vetor, né? No caso de ponto é a média, ou a média ponderada, e no caso de vetor é o produto escalar e o produto vetorial, certo? Foi isso que a gente viu na aula hoje. A introdução do produto vetorial e o produto escalar. A gente deu um tempo mais nisso, mas é porque são operações importantes que a gente vai usar direto ao longo de todo o semestre, tá certo? Produto escalar serve para calcular o ângulo e o comprimento dos vetores, e produto vetorial serve para calcular a área e volume, certo? De figuras geométricas, né? Como a gente está lidando com geometria, né? Não é estranhar que você precise saber área, volume, comprimento e ângulo, né? Ok? Tudo bem? A gente se vê então na próxima segunda. Tudo bem, professor? Tudo bem, professor. Então até lá, viu, pessoal? Um abraço. E instalem os programas, certo? Eu vou colocar os links, quando eu publicar essa aula, eu vou colocar os links para baixar os programas, mas se você quiser, você já pode ir atrás deles, tá? Show. Vou parar então.